Vamos abrir em Mateus 19, 25. Mateus 19, 25. Glória a Deus. Veio alguém falar com Jesus. Alguém que tinha muito dinheiro veio falar com Jesus. Alguém que tinha propriedades e tinha tudo mais veio falar com Jesus e perguntou-lhe a ele que deve fazer para herdar a vida eterna. E Jesus respondeu: honra o teu pai e a tua mãe, honra o Senhor. Eu posso até vos ler exatamente. Honra o teu pai e a tua mãe, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E ele diz que tudo fez isso desde a sua mocidade. E Jesus o amou e olhou para ele e disse: vai, vende tudo quanto tem, dá-o aos pobres e vem e segue-me. E ele ficou muito triste e foi-se embora. E Jesus disse que é muito difícil um rico entrar no reino dos céus. Porquê? Tem as riquezas no coração. Porque é mais importante ter isto, ter aquilo, do que ter Deus na vida dele. Jesus só fez isso para ver se ele tinha as riquezas no coração. Ele tinha as riquezas no coração. Veja o que é que aconteceu a seguir. Os discípulos ficaram muito admirados com isto que Jesus disse. E vejam a resposta deles. E os discípulos, no versículo 25, Mateus 19, 25. E os seus discípulos, ouvindo isto, admiraram-se muito, dizendo: então, quem se poderá, pois, salvar-se? Então, quem? Se os ricos não podem salvar, quem é que se pode salvar? Eles tinham uma mentalidade errada. Não é o dinheiro que faz dar entrada no reino dos céus. Não é o ter riquezas que dá direito a entrar no reino dos céus. O que é que foi dito? E Jesus, olhando para eles, disse: aos homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Então Pedro, tomando a palavra, disse: eis que nós deixamos tudo e te seguimos, que receberemos? E Jesus disse-lhes: em verdade vos digo, vós que me seguis, quando na vossa regeneração o Filho do Homem se assentará no trono da sua glória, também vós assentareis sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Muitas das vezes, a nível financeiro, muitas pessoas pensam: querem o meu dinheiro. Imaginem que Deus existe. Se Ele recebe o vosso dinheiro, porque você, quando está a dar para Deus, será que nós vamos dizer que enriquecemos a Deus? E acha que Deus não está a ver isso? E Deus não vai dar de volta? Então vamos semear em nome de Jesus. Ainda com alegria, como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Ainda com alegria, como o sol brilhará, e Deus o compensará. Ainda com alegria, como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Ainda com alegria, como o sol brilhará, e Deus o compensará. Ainda com alegria, como o sol brilhará,
como o sol brilhará, como o sol brilhará. Quem dá com alegria, como o sol brilhará, e Deus o recompensará. Obrigado, Pai. Podemos semear no teu reino, Senhor. Crer em ti. Sabemos que nada nunca vamos ter falta, porque estamos a crer em ti. Obrigado, Pai, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos abrir em Hebreus 11:6. Hebreus 11:6. Hebreus 11:6. E diz aqui: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Glória a Deus que eu quero-vos dar o título da mensagem. O seu objetivo. O seu objetivo. É o título que Deus colocou no meu coração. Eu quero que você entenda uma coisa. Nós temos que começar a perceber que andar com Deus vai exigir muito mais de si do que você pensa. Não, eu estou a frequentar a igreja, eu estou a fazer isto, eu estou a fazer tudo certo. E eu lhe vou dizer que não é o suficiente. Você diz, não é o suficiente. Não. Deus quer o seu coração. Não quer partes de si. Quer o seu coração. Quer todo de si. Ao ler este versículo, você vai ver, ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe. Agora vamos parar aqui um pouco. Creia que Deus... Agora pense comigo um pouco. Se Deus existe, será que Ele não vê tudo? Não sabe tudo? Até porque é que às vezes fazemos coisas que não devemos? Porque se você sabe que Deus está a ver, por que é que vai fazer algumas coisas? Uma das coisas que Deus mais lidou comigo foi as minhas reações. Reações ao que estavam a acontecer na minha vida. Coisas às vezes que eu ficava muito triste. E eu tenho dificuldades em esconder a tristeza. E Deus começou-me a lidar comigo. Para eu mudar toda essa atitude. Porque a palavra de Deus diz: alegrai-vos, alegrai-vos, alegrai-vos. Eu não conseguia perceber, então, mas se eu não estou alegre, porquê que é de estar alegre? Porque Deus existe. E Ele vai mudar tudo, porque nos ama. E é aqui que nós temos que perceber que Deus existe. Temos que acreditar que Ele realmente existe. Porque às vezes as nossas atitudes, as nossas reações, parece que Deus não existe. Quando eu vejo às vezes uma pessoa enganar outra, mesmo sendo cristão, será que ele acredita que Deus existe? Será que tudo o que o homem semear não vai colher? Então o que ele está a semear, o que é que ele vai colher? Exatamente o que fez. Então ele também vai ser enganado. Eu quero que você entenda. A benção depende mais de nós do que depende de Deus.
Depende da nossa confiança em Deus. Porque a outra parte do versículo diz: e que é galardador daqueles que o buscam, é recompensador daqueles que o buscam. Se você está a buscar a Deus, garantidamente Ele diz que o vai recompensar, que vai abençoar. Então, por que é que você está triste? Não acredita na palavra de Deus? A primeira parte do versículo diz: ora, sem fé é impossível agradar-lhe. Você não acredita. Deus existe. Se você não acredita que Ele vai recompensá-lo, você não tem fé. Sem fé é impossível agradar-lhe. Lembro-me de uma vez ter lido um livro de um grande homem de Deus, o Kenneth Hagin. Ele, no relato que fazia no livro, ele não estava bem financeiramente, ele estava triste, estava tudo. E Deus começou-lhe a mostrar a palavra de Deus e a provar-lhe que era da vontade dele que ele de ser abençoado. E ele percebeu, sabe o que é que a primeira coisa que Deus lhe disse logo a seguir? Então muda a tua atitude. Muda a tua atitude. Muda a tua atitude perante a vida. Muda a tua atitude perante todas as coisas, porque eu vou-te abençoar. Ele que estava triste, mesmo perante as situações, ele mudou a atitude e Deus começou a abençoar. Muitas das vezes nós vemos as circunstâncias e perante as circunstâncias somos abatidos por elas. É humano, é normal, infelizmente fazemos isso. Deus gosta disso? Não. Deus não gosta disso. Nada. Nem um pouquinho. Então, temos que perceber porque andamos com Deus, andamos por fé. E se andamos por fé, estamos a confiar que Deus está-nos a preparar o caminho que nós precisamos para a bênção nas nossas vidas. Eu quero... ouça, a Bíblia não existe só por causa de nós ser um livro de preceitos, ou devemos fazer isto, ou devemos fazer aquilo. Entenda uma coisa, todo homem e toda mulher sabe o que é bem e sabe o que é mau. Claro que há coisas que estão escondidas espiritualmente e por isso Deus nos revela espiritualmente o que é que realmente devemos fazer ou não, o que é que estamos a fazer de errado ou não. Mas eu quero que você entenda uma coisa. Deus nos quer bem. Eu estou a falar isso e lembro-me de repente o que é que um pastor disse. Houve um pastor que chegou a uma reunião numa universidade, uma reunião só de jovens, e quando chegou à reunião só de jovens, agarrou e disse: eu tenho uma terrível notícia para vocês. E todo o auditório, toda a igreja, tudo aquilo que estavam reunidos, fizeram silêncio. E ele virou-se e disse: eu tenho uma terrível notícia para vocês. Deus é bom. E eles ficaram todos, começaram-se todos a rir e vocês não entenderam. É que Deus é bom, mas nós somos maus. E em que é que ficamos? Deus sabe disso. Mas é bom que nós percebamos isso também. Que nós temos que mudar a nossa atitude perante a vida. Ter uma atitude de fé, de confiança nele, vai mudar as circunstâncias. Porque ele muda. E muitas das vezes deixa passar por testes para ver até que ponto é que nós acreditamos nele ou não. Se você agarrar na Bíblia, você vai ver várias passagens bíblicas onde contam a história de vários homens. Eu vou começar por falar só por 3. Primeiro, o pai da fé, Abraão. Deus o chamou para tirar de casa do pai dele. Porquê? Porque o pai dele, a mãe dele, a
família dele estava a ser impedimento para as bênçãos. Você diz, mas como é que um pai e uma mãe... Eu vou-lhe explicar. O pai e a mãe adoravam outras imagens, não adoravam a Deus. Faziam ídolos. Por isso ele diz, sai da casa dos teus pais e anda para a terra que eu te disser. E ele foi, e Deus começou a abençoá-lo, a abençoá-lo, a abençoá-lo, a abençoá-lo, e não parou de o abençoar. Quando chegou a vez do filho de Abraão, Isaque, Deus fez o mesmo. Chegou ao pé dele e diz, não vás para onde tu queres ir. Porque ele estava a pensar em ir para o Egito, porque podia lá estar a situação, porque estava a passar uma crise na altura. E ele diz, não vás para onde tu queres ir. Fica na terra que eu te disser. E ele tinha que decidir. Ou ia porque é que ele acreditava, porque os outros diziam que estava melhor, ou ia acreditar em Deus. Ele escolheu acreditar em Deus e Deus abençoou muitíssimo. Jacó, neto de Abraão, filho de Isaque. O que é que aconteceu? Jacó tinha um irmão gêmeo, mas um irmão gêmeo que nasceu primeiro que ele. Portanto, ele tinha o direito de primogenitura. Portanto, era o primeiro filho nascido. Ele tinha direitos. Mas Jacó não tinha. Esaú chegou ao pé dele e diz, dá-me de comer que estou morto de fome. E Jacó, que tinha feito um prato, diz, eu dou-te este prato se tu me deres a tua direito da primogenitura, direito de ser o primeiro filho. O outro nem pensou duas vezes e agarrou e disse, eu dou-te. Com esta atitude, perante Deus, ele perdeu o direito de ser o primeiro filho. Por isso Deus permitiu que a mãe deles fizesse um prato e enganasse o próprio pai, Isaque, porque já estava meio cego, via muito mal, e pudesse dar a bênção a Jacó e não a Esaú. Jacó, depois de ter recebido a bênção, foi para a casa do seu tio, para longe, e lá viu uma mulher que ele se apaixonou. E então disse ao tio, eu vou trabalhar 7 anos por ela. E trabalhou 7 anos por ela, e o tio o enganou e deu-lhe a irmã. Coisas que acontecem no mundo. E então trabalhou mais 7 anos por a mulher que ele amava. E ao final de 7 anos recebeu a mulher que amava. E agora ele não tinha nada que fosse dele, nada que fosse dele. Mas tinha 2 mulheres e filhos. Mas não tinha mais nada. E agora? E ele agora decidiu confiar em Deus e não confiar no que os homens acham. O tio chegou ao pé dele e ele disse que se ia embora. Ele disse, não, fica, eu vou-te pagar um salário. E ele virou-se, não quer salário. Loucura. Ele disse, eu não quero salário. Vais-me dar os bodes de uma só cor. E aqueles que saírem listrados serão o meu sustento, o meu coisa. E ele então fez isso, permitiu, e o tio esfregou as mãos de contente a dizer, bem, vou estar mais não sei quantos a ser abençoado pela presença dele e ele não vai receber nada. Só que aconteceu exatamente o contrário. Os bodes que só tinham uma cor saíam listrados, quando não deviam de sair. Isso Jacó meteu-os à parte e ele ficou riquíssimo, porque Deus o abençoava. Está na altura de nós não começarmos a ver a vida como ela é, mas a ver a vida pelos olhos de Deus. Você vai ser abençoado porque está a andar com Deus. Você vai ser abençoado porque está a mudar o seu comportamento para andar com Deus,
para fazer o que é correto. Você que mentia deixou de mentir por causa de Deus. Você que enganava deixou de enganar por causa de Deus. Você acha que Deus não está a reparar em tudo o que você está a fazer? Muito mais do que você pensa. Você que agarrava e falava mal e dizia isto e dizia aquilo, deixou de fazer isso por causa de Deus. Nós começámos a reunião a falar sobre finanças, correto? Mas eu livro-vos uma coisa: quem deixar pai, mãe, filhos, casas, carros, por amor de mim, nesta vida, receberá 100 vezes tanto. Aquele que deixou alguma coisa para trás por causa de Deus, Deus o vai abençoar. Abraão deixou para trás, foi abençoado. Isaac não fez o que queria, foi abençoado. Jacó queria o direito para primogênito. Teve, largou tudo e Deus o abençoou. Eu quero que você entenda que os exemplos que estão na Bíblia é para e nossa ilustração, para nosso conhecimento, para nós entendermos como é que Deus opera. Quando Deus agarra em Abraão e lhe pede o filho, será que Deus queria lhe matar o filho? Se Deus podia o matar, ou sequer, nem sequer o fazer nascer? No entanto, pediu-lhe a ele que matasse o filho. Abraão nem sequer pensou. Mesmo assim teve 3 dias para poder pensar. Eu não sei se ele pensou, a Bíblia não diz, mas imagino que ia naquela cabeça. Mas ele ia matar o filho. Quando ele já tinha tudo feito e levantava a faca para o matar, Deus o impediu. E o diz: agora sei que me ama. Será que não é que não faz connosco tudo igual? Será que nós tínhamos amor mais por uma coisa e Deus permitiu que nos fosse tirado para ver o que é que estava no nosso coração? Uma vez Deus me pediu uma coisa. E eu dizia: mas Senhor, mas isto, então, mas tu podes ter outra coisa qualquer. Não, eu quero isso. E doeu-me muito. Eu dei o que ele me pedia. Porque eu dei o que ele me pediu. Deus me abençoou. Mas isto é Deus a testar o nosso caráter, o nosso coração, para ver o que é que nós damos mais valor. Damos mais valor às coisas terrenas? Damos mais valor a quê? O seu maior valor que você tem na sua vida é Deus, não é o resto. Não é casas, não é carro, não é dinheiro, não é seja o que for. Deus. Porque eu lhe vou dizer, se você está a andar com Deus e Deus o ama, e você ama a Deus, você começa a pôr outra coisa em frente dele, mais importante do que para Deus, Deus o vai testar. Eu sei do que é que eu estou a falar. Deus vai ver até que ponto é que realmente você quer mesmo andar com Deus e ter a vida eterna. Ou prefere ter isto, aquilo, aquilo outro. Você diz, mas não, mas eu amo a Deus. Não. Você pode dizer com a sua boca que ama a Deus, mas as suas atitudes negam o amor a Deus. Quando você mete outras coisas como mais importante. Por exemplo, os seus objetivos. Deus não diz para você não ter objetivos, pelo contrário. Diz: pedi, dar-vos-á. Diz para ter objetivos, para ter alvos, para ter coisas, para começar em grande e buscar coisas grandes. Mas entenda uma coisa, aquilo que você quer ter não pode ter mais importância na sua vida que o próprio Deus. Porque se tiver, você nunca vai receber. Se você tem agora alguma coisa que é mais importante e que você está a orar para agarrar, para manter aquilo e é mais importante para si, você vai perder.
Eu, na altura, tinha prestações em atraso de minha casa. Não estava a conseguir pagar as rendas de pagamento da minha casa. E eu orava e dizia: Senhor, ajuda-me, eu preciso de ti. Preciso da tua ajuda, porque é a minha casa. Depois, como é que vai ser? E Deus disse-me: dás-me a tua casa. Eu nem pensei. Sim, claro que dou. Então não tens de preocupar, mãe. Ok. Não tenho que preocupar, mãe. Não. Já não é tua. Está bem. Deixei de me preocupar. E desde aí, nunca mais tive rendas a entrar. Nós às vezes não entendemos as coisas. Nós andamos com Deus, mas as nossas atitudes são atitudes do mundo. São atitudes de falta de fé, falta de confiança, falta de acreditar que Deus realmente existe. E tudo nós temos que pôr em nós e pensarmos e refletirmos e lermos e buscarmos a Deus para entender que Ele é Deus, Ele é o Todo-Poderoso, Ele pode fazer tudo, mas quer ver até que ponto é que nós vamos com Ele. Até que ponto nós estamos preparados para abdicar, seja disto ou daquilo, por causa dele. Ouça, e muitas vezes não é Deus que quer as coisas, quer ver como é que nós reagimos dentro de nós. Porque uma atitude vem dentro de nós, não vem de fazer aquilo. Abraão nunca matou o filho, mas teve a atitude de querer matar. E Deus viu o coração dele. Por isso é que ele disse: agora sei que me amas. Agora sei que metes a mim em primeiro lugar, em vez do teu filho, em vez dos teus bens, em vez de tudo o que tu tens. Será que Deus não quer ver o mesmo no nosso coração? Será que cada um de nós não somos Abraão perante Deus? Muitas vezes queremos manter as coisas agarradas às coisas, mas isto, aquilo. Eu vou-lhe contar uma coisa. Desde que eu tirei carta de condução, eu sempre tive carro. Por causa da minha profissão, sempre tive de trocar carro várias vezes. E chegou uma altura em que eu lembro-me que andava com um carro, nessa altura tinha 2 carros até. Eu andava com um carro a trabalhar e eu vi passar um carro que era até de um colega meu e Deus me fez a pergunta a mim: gostas? E eu disse: gosto. E a cor? Aquela cor também é gira. Não sabendo eu que o meu colega queria ou não vender o carro, eu só disse a Deus, estava a falar com Deus. Era uma conversa que nós estávamos a ter os dois. Aquilo passou e esse mesmo colega meu quis-me vender o carro perante as condições que ele queria, como ele queria. E eu não ia pedir empréstimo a nada e a ninguém e ia ficar a pagar a ele. E Deus tinha-me dito a mim para dizer tudo que sim. Eu fiz contas de repente perante os valores que ele me estava a dar e eu dizia: isto não vai dar, eu não vou conseguir pagar. Mas não falei nada, só pensei. Você pensar, está tudo bem. Agora, se você mete em palavras o que pensa, aí é que estraga tudo. Para o bem e para o mal. Se você fala para o bem, glória a Deus, vai ser abençoado. Se você fala para o mal, só vai trazer problemas para a sua vida. E o que é que aconteceu a seguir com esse carro? Eu fiquei com o carro, paguei alguns meses, depois Deus mudou tudo e eu ao final de um ano, depois não paguei mais o carro, com o acordo dele, com o acordo da pessoa que vendeu o carro, foi o acordo dele, foi ele próprio que disse para eu não pagar mais. E depois que fazíamos contas, e ao final do ano eu paguei o carro todo, faltava, foi tudo pago.
Eu deixei de pagar não porque eu quis, porque ele próprio disse para deixar de pagar. E porquê que eu estou a contar isto tudo? Para você ver que Deus, para você perceber que foi uma bênção de Deus. Eu gostava muito daquele carro, mesmo muito. Tinha várias coisas que eu gostava muito e ainda gosto. Mas é um carro. E Deus, anos mais tarde, mostrou-me a mim que eu ia perder o carro. Eu fiz alguma fita, queixei-me de alguma coisa? Não. Quando me bateram no carro, me partiram o carro, eu já sabia que ia perder o carro. Porque muito antes, anos antes, já sabia que ia ficar sem ele. Fiquei triste. Fiquei, na altura, era o meu meio de me mover para aqui e para ali. Na altura falei com a minha filha e perguntei-lhe se ela não se importava de ficarmos a utilizar os dois o carro dela. Ela disse que sim, imediatamente, glória a Deus. E eu então deixei o carro, o outro carro ir. O carro que Deus me tinha dado. O carro que eu gostava. Mas que importa mais? É ter Deus, ou ter carro, ou ter isto, ou ter aquilo. E eu fiquei sem carro. Até que chegou uma altura que a minha filha tinha que ir trabalhar e ia ter que ficar a andar com o carro mais tempo e eu não podia mover com o carro. Eu estava na sala da minha casa e virei-me: Senhor, eu preciso de um carro. Tu sabes que eu preciso. E em pouco tempo, Deus me deu outro carro. Eu quero que você entenda uma coisa. O que é importante não é as coisas que você tem, é você ter Deus na sua vida. Isso é que é importante. Não é por acaso. Vamos abrir. Vamos abrir em Mateus 6. É no versículo 33, mas eu quero Mateus 6. Vamos abrir antes. Mateus 6, 25. Pode ser no Mateus 6, 25. Mateus 6, 25. Eu quero que você perceba como é que Deus nos quer ajudar, como é que Deus quer fazer na nossa vida a diferença. Deus nos quer abençoar, mas nós temos que mudar a atitude. Porque aquilo que eu vou ler é normal que todas as pessoas sintam. É normal que você vê dívidas a acumular, vê problemas a chegar, vê isto, vê aquilo, e agora? E agora você tem Deus. Não se esqueçam onde é que está em Hebreus 6. Não foi? Não foi em Hebreus 6:10 que nós lemos? Não, sim. Mas é Hebreus 11:6, desculpem. Nós estivemos lá, Hebreus 11:6, estivemos a ler, e eu estou a dizer para vocês não se esquecerem que aquilo que se aproxima de Deus tem de crer que Ele existe. Crer que Ele existe. As nossas atitudes não podem dizer que não acreditamos que Deus existe, porque Ele existe. E nós temos que ter atitudes de acreditar que Deus existe. Mas também que Ele é recompensador daqueles que o buscam. Acreditar que Ele nos vai dar, seja o que for. Mateus 6, 25 diz: Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais que o mantimento e o corpo mais que o vestido? Vocês estão preocupados? Olhai para as aves dos céus, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendo vós muito mais valor que ela?
E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado? Um côvado é a medida daqui, do cotovelo até à mão, a ponta da mão. Você pode aumentar este tamanho todo à vossa altura? Certeza absoluta que não. E quanto ao vosso vestido, versículo 28, porque andais solícitos, olhar para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé. Não deis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou como que nos vestiremos. Porque todas estas coisas gentios, quer dizer que todas as pessoas procuram. De certo que o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Você não vai ter falta de nada. Se acreditar em Deus. Se acreditar é o que está escrito em Hebreus 11:6. Crer que Deus existe e que é galardador daqueles que o buscam. É recompensador daqueles que o estão a buscar. Porque você vai estar a buscar primeiro o reino dos céus. Entenda que Deus quer ajudar. E vai ajudar. Mas não da forma que você quer. Eu tive que passar por algumas coisas na minha vida para entender isto. Deus nos ajuda, mas não da forma que você pensa ou quer. Nunca. Porque se for da forma que você pensa ou quer, você pode não dar glórias a Deus por o que aconteceu. E vai dar glórias a esta pessoa ou aquela pessoa ou outra circunstância ou outra. Mas se for da forma que Deus quer, você vai dizer e não vai poder dizer, não, isto foi Deus. Foi mesmo Deus. Eu quero que você entenda. É bom você ter objetivos e deve tê-los, e inclusive Deus me mostrou que deve tê-los grandes, maior. Porque muitas das vezes o ter objetivos pequenos limita o que Deus quer fazer na sua vida. Isso quer dizer que você deve ter objetivos altos, mesmo grandes. Eu sou muito sincero, eu nesse aspecto sou muito sincero. Eu durante anos eu limitei isso. Porque o que pedia era pouco, o que pedia era o que necessitava, o que pedia era coisa, e eu reconheço que é errado. Deus me tem lidado comigo ultimamente isso muito. Graças a Deus pela esposa que tenho, que muitas das vezes tem visões maiores e é maior o que ela deseja na vida. E glória a Deus por isso. E Deus me mostrou e tem mostrado ultimamente que é errado nós pedirmos coisas pequenas. E você está a dizer, mas muitas das vezes da nossa atitude miserável, sabe que Deus uma vez, por causa de uma coisa, por causa de umas cadeiras, Deus chamou-me miserável a mim. Eu fiquei, porque eu estava a tentar com pouco fazer. Eu vou-lhe mostrar o que é que Deus me tem mostrado. Eu podia fazer as reuniões que eu faço, as transmissões que eu faço através da internet. Reuniões não, mas a filmagem eu poderia fazer com uma câmara que na altura poderia custar 500 euros. E com 500 euros eu conseguiria, penso eu, fazer na altura as transmissões. Deus não me deixou. Teve de ser uma câmara muito mais cara. O que é que ele me estava a ensinar? Que não é o dinheiro que vale. Não é isso. Realmente a câmara
glória a Deus, tem sido muito boa e vai continuar a ser, em nome de Jesus. E eu quero que você entenda uma coisa. Deus não pensa como nós pensamos. Não, vamos comprar agora na promoção, na altura da promoção. Eu nunca comprei nada para Deus em promoção. Nada. Foi tudo quando estava caro mesmo. Você diz, então, mas você não está a perceber. Deus está-nos a mostrar que Ele não se importa com isso. Ele não se importa com o valor que é gasto. Ele importa-se conosco. Os seus objetivos têm que ser maiores do que alguma vez você pediu. Você tem que acreditar em Deus algo maior, algo que você não consegue ter, algo que para si é impossível. Então você está a dizer que o seu Deus realmente é um grande Deus. A minha mãe, aqui não há muitos anos atrás, há alguns anos atrás, virou-se para mim e disse assim, calhar, eu e a minha esposa estamos a orar por uma casa. E nós acreditamos que já temos essa casa em nome de Jesus. E a minha mãe lembra-me-se, na altura, de dizer, olha, quando eu partir, tu vendes a minha casa e vendes a tua e já podes comprar a casa que queres. E eu comecei-me a rir e olhei para a minha mãe, mãe, mesmo vendendo a minha casa, mesmo vendendo a tua casa, eu não consigo ter o dinheiro suficiente para a casa que eu estou a orar. Grande é o meu Deus que é capaz de tudo. Eu quero que nós entendamos, nós temos que pedir coisas maiores para glorificar o nosso Deus. Para que não pomos os olhos nas coisas, no que é possível, porque acabamos por estar a limitar Deus. Lembra-me um pastor orou uma vez a Deus por um carro e ele dizia, pai, eu te peço que me des um carro, basta ter 4 rodas, já é o suficiente, basta ter 4 rodas, já é o suficiente. Ele tanto orou dessa forma que Deus lhe deu um carro. E quando olhou para o carro, foi um irmão que lhe deu um carro. Quando ele olhou para o carro, ele disse, ai meu Deus, o carro estava podre, não estava em bom estado, andava, mas não estava em bom estado. E ele, ai meu Deus, ó Senhor. E depois Deus lhe disse, então não estavas a pedir um carro que só tivesse 4 rodas? Era o que tu estavas a pedir. Foi um trabalho tremendo para encontrar o carro. E ele dizia, tens razão, Senhor. Então ele orou por um carro, exatamente o que queria, como queria, com o equipamento que queria, e Deus o abençoou e lhe deu o que ele queria. Mais tarde, esse mesmo pastor precisou de terreno para construir. E então, construir uma igreja. Não foi esse mesmo pastor, este foi outro. Para construir a igreja. E agarra, começa a orar a Deus, pai, eu preciso deste terreno assim, assim, com estas dimensões, assim, assim. Mas ele pensou pequeno. Apesar do terreno ser grande, ele pensou pequeno. O que é que aconteceu? Ele orou e Deus lhe deu o terreno. Deu-lhe o terreno. Sabe o que é que aconteceu a seguir? Quando ele começou a construir, ele viu que era pequeno o terreno. E teve que comprar o terreno ao lado, que custou muito mais do que o normal, por causa de não ter orado a Deus para o terreno sendo maior. Eu quero que você entenda. O que você está a pedir para Deus, ser uma casa pequena ou ser uma casa grande, para Deus é igual. Para si pode ser muito diferente. Para Deus é igual. Portanto, não limite Deus. Não limite Deus nos seus pedidos.
Mas eu nunca vou poder ganhar o ordenado muito grande por causa de quê? Expliquem-me lá porquê. Porque na minha profissão você já está errado. Entenda como é que Deus funciona. Deus vai levar ao limite onde você está, se você começar a pedir por coisas muito altas, e vai levar ao limite, e depois agarra em si e mete noutro sítio onde possa ganhar o que você quer. Se você não está a fazer, está a limitar Deus. Está a impedir a bênção na sua vida. Você tem de crer que Deus existe e que Ele é galardoador daqueles que o. Entenda uma coisa. Não houve limites na vida de Abraão e Deus abençoou muitíssimo. Não houve limites na vida de Isaac e Deus me abençoou muitíssimo. Quando Abraão saiu de casa dos pais, trouxe alguns criados, algumas coisas e trouxe também alguns bens. Isaac já tinha alguns bens, mas em Jacó ele não tinha nada. Nada. E Deus do zero o abençoou. Ele te ficou muitíssimo rico. Quer dizer que todos vão ficar ricos, que todos vão ter isto ou aquilo? Não. Quer dizer que você tem que mudar a sua forma de orar. E tem de pedir coisas maiores. Porque então você está a acreditar num Deus que tudo pode. Num Deus que tudo faz. Mesmo o impossível na sua vida. Quando você crê assim, então Deus começa a operar na sua vida de uma forma diferente do que opera nos outros. Porque você está a acreditar em algo muito maior que alguma vez você pudesse ter na vida. Eu e minha esposa estamos a acreditar numa coisa que para nós não é possível. Mas para Deus tudo é possível. Então já temos o nome. Eu quero que você entenda uma coisa. Deus lhe quer dar, mas muitas vezes não consegue, porque você o está a limitar a Ele. Às vezes tem coisas maiores para si, e porque você o está a limitar, Ele não pode dar, e tem que encontrar o que você quer e reduzir até o que você quer. Podia ter sido mais rápido, se fosse maior, mas no entanto é menor, leva mais tempo. Parece impossível, não é? É que você não está alinhado com Deus. Entenda uma coisa. Quando Deus faz coisas grandes na vida de alguma pessoa, os outros vão olhar para si e vão dizer, mas como é que isso aconteceu na vida dela? Como é que é possível? E quando lhe perguntarem assim, você vai dizer, foi Deus. As pessoas vão torcer assim um pouco o nariz e você vai dizer, não, foi Deus. E porque já o conhecem assim, vão acreditar que foi Deus, realmente. Eu dou glórias a Deus a todas as pessoas que me têm abençoado até a data de hoje. Mas ouçam bem uma coisa. Em tudo o que eu tenho recebido, foi Deus que colocou na minha vida. Não foram as pessoas. Eu tenho provas disso. Foi Deus que me trouxe o que eu necessitava. E me vai continuar a trazer o nome de Jesus. Porque agora eu tenho uma visão nova das coisas. E eu agora já não vou pedir pouco. Eu agora vou pedir mais. Muito mais. Talvez era isto que Deus me está tentado a lidar, e já há algum tempo que tentado a lidar comigo. Eu começar a pedir coisas maiores.
maiores. E ouçam, e desde que eu comecei a orar, algumas coisas já começaram a mudar. Desde que eu comecei a pedir mais, Deus já me tem intervido mais. E ainda não acabou. Porquê? Porque sou eu? Não, porque eu sou um filho de Deus como você é. Até qual é a diferença? Qual é a diferença? É que você tem que acreditar que Deus existe, que Ele recompensa aqueles que o buscam. É só fazer isto. É só fazer isto. Agora há coisas na sua vida que vai ter que mudar. Há maneiras de você falar que tem que mudar. Há maneiras de você reagir que tem que mudar. Tem que mudar. Eu quero que você entenda que todos nós erramos. Todos. Não há um que não erre. Infelizmente, não há um que não erre. Há pouco tempo eu fiz uma encomenda pela internet. Fiz uma encomenda pela internet de um valor muito baixo. Acho que era 1,70€, acho que era isso. Quando o material chegou, vinha avariado. E eu me queixei. E eles devolveram o valor. Mas não devolveram o valor correto. Devolveram mais que o valor. Eu, na altura, fiquei todo contente. Fiquei contente, quer dizer, não fiquei contente porque eu queria o material a funcionar. Não estava a funcionar, queixei-me e eles devolveram-me o valor. Só que devolveram o valor do dobro. Devolveram, em vez de 1,70€, devolveram-me 3,30€. 714 era 3,30€ e tal. Eu olhei para aquilo e eu até comentei com os meus familiares, com a minha família, devolveram isto a mais e tal, e não sei o quê. Eu pergunto, isto é certo? Foi legal, eu não fui eu que fiz, foram eles que devolveram. Eu não fiz nada de errado, mas fiz de errado. Não é justo fazer. E Deus mostrou isso, não é justo. Por isso me disse, se alguma coisa mais vier avariada, tu não te vais queixar de nada, vais aceitar tudo como vem. E eu disse, sim, senhor. Se eles me tivessem devolvido o valor certo que eu tinha pago, estava tudo bem, estava certo. Mas eles devolveram a mais. Coisa que eu não devia ter aceitado e que devia ter visto, como deve ser, como é que se podia fazer para que devolvesse o valor certo que eu tinha pago. O que é que Deus está a fazer na minha vida? Caráter. Está-me a criar caráter. Já pedi perdão a Deus pelo que eu fiz. E Ele me perdoou. E caso alguma coisa mais que eu mando vir que venha avariada, não me vou queixar, conforme Ele disse. Eu vou sofrer as consequências por aquilo que eu fiz. Mas entenda uma coisa. Deus quer nos moldar à semelhança dele. Será que ele iria aceitar isso? Ele iria se queixar por alguma coisa ter feito? Claro que se iria, mas iria querer receber o valor que pagou, nem a mais, nem a menos. Deus quer criar em nós caráter. Caráter de não mentir, caráter de não enganar, caráter de não. Eu já fazia isso quando eu vou já aconteceu algumas vezes, eu estou a pagar qualquer coisa. Estou a pagar qualquer coisa nos supermercados, estou a pagar e eu de repente vejo que a pessoa está a se enganar no troco e está-me a dar dinheiro a mais. Eu volto para trás, olho para a pessoa. Já da outra vez deram-me dinheiro nas mãos, eu olhei para o dinheiro, voltei para trás com as mãos abertas e olhei para a pessoa e ela, enganei-me, falta dinheiro. E ela depois é que viu que estava-me a dar 20€ a mais. Eu já fazia isso,
que é que não iria fazer, seja na internet, seja onde for? Por isso eu pedi perdão a Deus pelo que eu fiz. O valor é muito baixo, mas e o caráter? E o que é certo? Tem mais valor para Deus do que o valor que você está a fazer. €1 e tal a mais não me veio fazer nada de diferença na minha vida. Mas para Deus fez uma grande diferença. Por isso é que eu digo que todos nós erramos. E nós temos que fazer o que é correto para andar com Deus. Temos que mudar as nossas atitudes, aquilo que estamos a fazer e como estamos a fazer. Se queremos estar com Deus, se queremos ser abençoados. Mas eu volto a dizer, não meta nada à frente de Deus. Mas eu tenho isto, eu não quero largar, eu não quero perder isto. Você já está a perder Deus. Não, mas isto é muito importante na minha vida. Ter isto é muito importante na minha vida. Você já está a perder Deus. Buscai primeiro o reino de Deus e tudo o resto será acrescentado. Não meta nada, objeto, pessoa, animal, seja o que for, acima de Deus. Porque se você o fizer, porque Deus o ama, vai-lhe pedir aquilo que você tanto gosta. Então, mas isso vai-me magoar. Não, você não está a perceber. Você não está a colocar Deus em primeiro lugar na sua vida. Você entende? Eu volto a dizer, objeto, pessoa ou animal. Seja o que for. Ponha Deus em primeiro lugar em tudo. Porque ele pediu a Abraão um filho. Para ver o que estava no coração dele. Não fará com ele, mesmo connosco. Quem é que está em primeiro lugar na sua vida? Deus? Se for Deus, garantidamente você vai ser abençoado. Garantidamente Deus vai começar a trazer e a abençoá-lo. E abrir portas que antes estavam fechadas. Deus vai começar a trazer aquilo que parecia era impossível. Ouça bem o que eu lhe vou dizer. Eu atualmente, desde 2019, eu estou a viver o impossível. Ouça o que eu lhe estou a dizer. Eu estou a viver o impossível. E Deus tem abençoado. Por isso eu lhe digo, é possível. É. Deus pode fazer. Pode. Buscai primeiro o reino de Deus. E tudo o resto vos será acrescentado. Buscai primeiro o reino de Deus. Eu quero só que você entenda uma coisa. Eu vi muita gente, quer dizer, conheci algumas pessoas dentro da igreja que tinham uma atitude humilde. Uma atitude, não era atitude humilde em relação ao dinheiro, porque às vezes o humilde é confundido com o dinheiro. Humildade nada tem a ver com o dinheiro. Humildade é uma atitude de coração, é uma atitude de ser humilde perante os outros, não de dinheiro. Nada tem a ver com o dinheiro, ser humilde. E tinha uma atitude de humildade perante as pessoas, na igreja e tudo. O seu comportamento na igreja era exemplar. Mas depois, fora da igreja, eu conheci algumas dessas pessoas fora da igreja e nada tinha a ver com humilde. Eram até arrogantes. Agora eu pergunto, o Deus que está na igreja não é o mesmo Deus que está na rua lá fora, quando está fora da igreja? Será que Deus não está a ver a atitude das pessoas fora? Está a ver.
E como é que vai ser a sua vida se Deus está a ver tudo? Por isso é que eu digo, tem de crer que Deus existe. Porque se você crer que Deus existe, sabe que dentro da igreja, fora da igreja, na lua, seja onde for, Ele está lá e está a ver. Tenha a atitude correta. Se você, em tudo o que eu falei, viu alguma coisa que realmente tocou em si, faça o que eu faço. Peça perdão a Deus. E ande em frente. Ande em frente. Porque Ele o ama. Quer bem assim. Até eu peço ao grupo Louvor que venha para aqui, se faz favor. Mesmo sentados, vamos orar. Vamos fechar os nossos olhos. E vamos dizer, Pai, eis-nos aqui, Senhor. Tu sabes quem nós somos, conheces a cada um de nós melhor que nós próprios. Olha, Pai, precisamos de Ti, precisamos da Tua ajuda. Precisamos da Tua ajuda no nosso caráter, precisamos da Tua ajuda em tudo o que fazemos, nas decisões que tomamos. Ajuda-nos a ver mais longe, Senhor. A pedir coisas maiores do que estamos a pedir, porque essa é a Tua vontade. A que sejamos grandes na terra para que as pessoas possam ver que nós temos-te a Ti como Deus. Vemos os exemplos bíblicos em que o povo tremia quando viam coisas espetaculares acontecer perante as mãos daqueles que andavam com Deus. Os muros foram levantados em Jerusalém em 52 dias. Algo verdadeiramente espetacular. E todos tiveram medo à volta, porque viram que Deus estava com eles. Assim nas nossas vidas vai acontecer exatamente o mesmo, porque estamos a pedir coisas grandes e vamos receber coisas grandes em nome de Jesus. Grande és tu, poderoso és tu, para poder fazer acontecer nas nossas vidas realmente o impossível. E glórias te damos a ti. Toda a glória, toda a honra. No nome de Jesus. Digno és. Digno és. Agradecemos por tudo que nos tens dado, por tudo que nos vais dar. E te agradecemos principalmente. Estás na nossa vida, no nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Então agora vamos fazer a Santa Ceia. É o primeiro domingo do mês. Realmente o mês passado distraímos e errámos nisso. Realmente era dia de Santa Ceia e fizemos só no domingo a seguir. Eu quero-vos ler algo que Paulo escreveu em 1 Coríntios 11, 23. Paulo foi quem escreveu 2/3 do Novo Testamento. Foi ele que escreveu as cartas às igrejas que foram compiladas dentro da Bíblia Sagrada. Paulo não andou com Jesus enquanto Jesus esteve na Terra. Paulo teve uma visão de Jesus que mudou completamente a sua forma de viver. 1 Coríntios 11, 23 diz: Porque o que recebi do Senhor eu também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: Tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este é o cálice do Novo Testamento do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comeres este pão e beberes este cálice, anuncieis a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão e beber este cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor.
Examine-se, pois, o homem a si mesmo e coma deste pão e beba deste cálice, porque o come bebe indignamente, come e bebe a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. E por causa disto, há entre vós muitos fracos e muitos doentes e muitos que morrem, ou dormem ou morrem. Porque se nós julgarmos a nós mesmos, não seríamos julgados. Obrigado, Pai. Eu abençoo este pão e abençoo este vinho em nome de Jesus. Amém. Santo, Santo, ó Deus Altíssimo, levantemos nossas mãos e declaremos nosso amor. Santo, 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 ó Deus Altíssimo, levantemos nossas mãos e declaremos nosso amor. Santo, 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 ó Deus Altíssimo, levantemos nossas mãos e declaremos nosso amor. Santo, 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 Santo. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Amém. Vamos levantar o pão, vamos dizer, Pai, tomamos o pão, nos lembramos de que Jesus morreu por nós na cruz. Nos lembramos do que Ele nos mostrou para fazer como memorial perante Ele, nos recordando do que Ele fez por nós, para não nos esquecermos que Ele morreu por nós. Ele pagou com a sua vida por cada um de nós. Tomamos este pão no nome de Jesus. Amém. E agora levantamos o cálice, símbolo do sangue de Jesus. Do sangue de Jesus derramado na cruz por nós. Pois Ele derramou todo aquele sangue, todo o seu sangue por nós. Morrendo por causa disso. E vindo a ser a salvação de todos nós. Aquele que crê e aquele que aceita Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Pai, levantamos o cálice. Lembramos do que Jesus fez por nós. Estabelecemos outra vez a aliança que temos contigo eterna. Nos lembramos que Jesus fez e tomamos a cálice em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Pai, por pertencermos à tua família. Obrigado por nos teres recebido na tua família, Senhor. No nome de Jesus. Amém. Amém. Muitas bênçãos. Uma boa semana. Não se esqueça de pedir grande para exaltar o seu Deus em nome de Jesus. Amém.